Olá, tudo bem? Sejam todas bem-vindas. E eu tô aqui, né, Carlos Anunciato, para quem não me conhece. Eu tô no GT de Circo e Comicidade da Abrace. Vim aqui apresentar um dedinho de uma perna da minha pesquisa, né? Eu vou falar sobre uma experiência, né? Dentro do meu memorial autobiográfico, eu vou falar de uma experiência que eu tive no início da pandemia, em 2020. Não bem no início, mas no início das retomadas, que a gente percebeu que ela ia ser muito mais do que 40 dias, né? Essa experiência, então, eu chamei algumas pessoas, ela foi aplicada pela CIA Simbiose. Eu convidei algumas pessoas de alguns lugares do país, Mato Grosso, do país, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, né? E aí essas pessoas eu convidei para eu testar como que seria o ensino à distância, o ensino remoto, né? Usando as plataformas digitais, né? Para poder ensinar circo. E aí a proposta era ativando um corpo circense com brasilidades. Era essa a proposta. E ela, é, essa proposta ela era dividida em 4 módulos, né? Nesses 4 módulos, o primeiro era o corpo e o objeto, né? Essa percepção corporal e o objeto, e a gente trabalhava as danças brasileiras e o malabares junto, né? No segundo, que seria o segundo módulo, seria a capoeira e as acrobacias, né? No terceiro módulo a gente trabalhava os instrumentos, os aparelhos de circo, né? Mas a partir de um sensível, né? Então, por exemplo, no primeiro módulo, a minha inspiração é o Aires Coutinho, né? A divisão que ele tem, e das danças brasileiras, um pouco que eu trago do Sarandi, da Carla Ávila e da Gabriela Salvador, né? Então eu misturo é, essas referências. No segundo módulo, que é a capoeira, eu tenho um pouquinho do João Mandarino, né? Do Júlio Rocha, bem pouquinho, mas tem essa inspiração. E principalmente tem a minha vivência como capoeirista e tem um pouco também do Psicouzone, né? Que foi uma pessoa que eu tive uma vivência e eu achei fantástico, assim, o lugar que ele chegou, né, com a capoeira e as acrobacias, né? Foi uma vivência que ele deu em Campos Mourão sobre acrobacias e floreios da capoeira para circense. Então tem um pouco disso no segundo módulo. No terceiro módulo, a inspiração maior assim é o Nós do Bambu, né? Depois de uma vivência que eu tive com a Poema também, teve essa característica de olhar diferente para o seu instrumento, né? No caso, ou o aparelho mesmo, eu abro essa outra possibilidade, né? De você também trabalhar com ele pré-pronto. Mas o Nós do Bambu, ele trabalha com a confecção e eu acho lindo essa possibilidade, né? Então, tem esse viés no terceiro módulo, que mescla um pouco com a minha experiência de dramaturgia, né, e dramaturgia circense. No caso, também tem a inspiração do Bruno Carneiro, ali do Rio de Janeiro, que tem uma visão legal assim de dramaturgia que comunga com a minha. E no quarto módulo, ele volta a Carla Ávila e volta também a Gabriela Salvador, né? E aí seria uma composição de um número pensando na sua ancestralidade, né? Eu tenho como base assim o corpo e ancestralidade da Inaicira na dança, né? E aí eu faço essa composição para a gente chegar no número circense. Então esse aparelho ele é construído conforme, né, o pensamento da pesquisa de cada um, né, da ancestralidade de cada um, e aí a gente vai trabalhando a partir disso, com memórias
e por aí vai. Seriam esses 4 módulos. O que eu vou falar aqui, na verdade, é só sobre o módulo 1, né? Que são essas danças brasileiras e essa consciência, né? Consciência corporal, né? Essa percepção corporal através das danças brasileiras e trabalhar com as induções, né? Do que seria o malabarismo, né? Essa manipulação de objetos. Então eu começo a mesclar isso e aí é o foco principal desse artigo aqui que eu vim apresentar para vocês, né? É isso, tem a participação de algumas pessoas que eu pedi uma carta, né? E aí eles fizeram uma carta depoimento. Então eu vou, a partir dessa relação, de entender como é que foi para eles e o que eu tinha pensado, como que foi essa relação, né? E tem também as diversidades que a gente encontra no ensino remoto. Era logo no começo, então dificuldade com o aplicativo, né? O espaço que é curto, né? Para quem trabalha com acrobacia. Uma coisa é você estar lá, né? Tipo, no seu espaço, com segurança, ministrando, né? E aí até eu coloco alguns pontos que são o estreitamento do espaço, porque você está fazendo em casa, e essa mudança pela segurança, né? Tipo, você não tem o local adequado para essa prática acrobática. Mas o que isso traz também, né? Essas são algumas limitações. E aí esses desdobramentos que são importantes, né? O que isso traz, né? O diálogo à distância, por exemplo, né? Hoje eu posso trocar com pessoas que estão no Rio de Janeiro, então isso foi uma facilidade do ensino remoto que acabou forçando todo mundo a ir para lá e ao mesmo tempo acrescenta nesse diálogo e nessa troca com as pessoas de fora, né? Recorrer a novas tecnologias, né? Que você acabou sendo forçado nessa pandemia a dialogar com isso, né? Ou pelo menos entender um pouquinho melhor sobre, até para falar que não quero, isso não dá, né? Não estou defendendo que tem que ser de um jeito ou de outro, só estou falando que a gente foi forçado e aí acaba, né, falando e discutindo um pouquinho mais, né? Então é um ponto positivo a gente entender um pouco mais dessas tecnologias, né, dessas ferramentas e a sensibilidade no ensino, né? Enquanto talvez num espaço maior algumas pessoas trabalhavam com uma reprodução, né? E aí nem vou entrar no caso disso, eu só quero falar que, na minha percepção, uma coisa é você estar ali com o estudante e conduzir ele, né, com a mão ou corrigindo no corpo dele, fazendo ele sentir ali próximo. E outra coisa muito diferente é você estar à distância e ter que fazer esse aluno perceber essa mudança falando, né? E aí o desafio era esse, e aí eu peguei esse desafio e botei em prática, né? E foi muito importante essa experiência que eu tive, por isso que ela faz parte do meu memorial, né? Autobiográfico. E eu quis escrever aqui para Abrace, para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso, né? Pensando nessa lógica. Muito obrigado. Tudo de bom.